Olá pessoal, então hoje a gente vai falar um pouco sobre a farsa de Inês Pereira e primeiramente vamos começar com os personagens, né? É óbvio que a Inês Pereira é a protagonista, então por isso o nome dela aparece ali à frente. Segundo a gente tem a Leonor Vaz, que é uma casamenteira, né? E ela frequenta aí a casa da Inês, né? A mãe da Inês, que a gente não tem o nome dela apresentado na obra. A gente tem os judeus Latão e Vidal, né, que são também casamenteiros, mas são casamenteiros comerciantes, né? A gente tem o moço, que é o Fernando, o escudeiro, que é o Brás da Mata, que também é o primeiro esposo aí da Inês Pereira. A gente tem o Pero Marques, que ele é um camponês rico e bem simples, humilde, né? Tolo até, a gente pode dizer. E, por último, a gente tem o Ermitão, que ele é um falso clérigo e ele é um ex-namorado de Inês Pereira aí da juventude, ok? Então, para a gente começar a obra, a gente precisa conhecer um pouco dos personagens que compõem ela. A Farsa de Inês Pereira é uma obra de Gil Vicente, né? Que é aí o principal teatrólogo, né? Aí o principal autor de peças teatrais de Portugal para o humanismo. E ele é considerado o pai do teatro português, né? Então ele é extremamente importante e essa obra também é muito importante aí na vida e carreira aí do Gil Vicente. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, a história ela começa, né, com Inês, que é uma moça muito bonita e solteira. Ela é obrigada a passar o dia, né, fazendo aí os seus afazeres domésticos na casa de sua mãe. E ela vive se queixando de ter que fazer esses afazeres e ela ela acredita, né, que o casamento ele vai trazer para ela a chance de ser livre, né, e de se livrar dessa vida de afazeres domésticos, de empregada aí, né? Então ela idealiza um noivo, né? Ela cria na sua cabeça o seu príncipe encantado e ela acredita que para que esse homem seja ideal para ela, ele tem que ser educado, ele tem que ser cavalheiro, saber cantar e dançar. Ela idealiza um fidalgo, né? Vamos dizer assim, que é capaz de lhe dar uma vida feliz. Bom, um dia, aí no início da obra, a Leonor Vaz ela aparece e ela diz que para Inês que ela conseguiu um pretendente, né? Na verdade, ela já chega falando que ela foi atacada por um clérigo, mas que ela conseguiu escapar. Mas esse não era o motivo dela estar ali, porque ela havia encontrado um pretendente para Inês, né? Que é o Pero Marques, e que ele é um camponês rico, né? Para se casar com ela, e entrega a Inês uma carta que Pero escreveu com suas intenções de casamento e tudo mais. Mas ela não se conforma muito com a forma rústica como ele escreve, né? Porém, ela concorda em recebê-lo mais para rir da cara dele do que por motivos de talvez aceitar esse casamento, né? Então, a gente tem aí a Inês querendo apenas zombar do Pero. A Leonor então vai buscar Pero, né? E a mãe da Inês convence e aconselha a Inês de que ela deve receber bem o Pero, né? E não rir da cara dele. E aí quando o moço ele chega, né? Quando o Pero chega, ele se comporta de uma maneira bem ridícula, né? E demonstra que ele não tem jeito nenhum para a vida social. Então, ele não tem esse traquejo social. E quando a Inês e ele ficam a sós, a Inês ela desencoraja ele quanto ao casamento e ele vai embora, né? Ela deixa a entender que ela não quer se casar com ele e ele vai embora, né? E aí ela informa a mãe que havia contratado 2 judeus casamenteiros para encontrar um noivo que tivesse boas maneiras em si.
Então, entram em cena aí o Latão e o Vidal, que são esses judeus casamenteiros, né? E eles vêm oferecer a mão de braço da mata e o escudeiro, né? Para a Inês. Então, eles armam um encontro entre Inês e o Brás da Mata, né? Mas, enquanto isso, o Brás da Mata, ele planeja junto com o moço, né? O Fernando, que é um serviçal, é um criado dele, né? Eles combinam de contar uma série de mentiras para enganar a Inês, né? E dar o golpe do baú, né? O golpe do baú aí. E aí, quando eles chegam na casa de Inês, Brás da Mata ele age conforme ela queria, né? De modo distinto, com lindas palavras. Ele toca a viola e canta, então, e pede ela em casamento. E aí ela toda, né? Ai, achei o meu príncipe encantado. Ela aceita se casar mesmo com sua mãe dizendo para ela não fazer isso, né? E aí a mãe fala, não se casa, filha. E os judeus, eles contra-argumentam, elogiando o Brás, e convencem a Inês de que ela deve se casar, e ela segue o que os judeus querem, porque os judeus receberiam por esse casamento, né? Então, os dois se casam, o Brás da Mata e a Inês, né? E a mãe dá de presente para os noivos a sua própria casa, né? E quando o Brás da Mata e a Inês, eles estão a sós, a Inês começa a cantar a felicidade, mas o Brás da Mata já se irrita e manda ela ficar quieta, né? E então, a partir daí, ele começa a impor uma série de regras e exige que ela fique trancada, assim, dentro de casa o dia todo, proibindo ela, inclusive, de ir à janela, de ir à missa. E aí, pouco tempo depois, né, o Brás da Mata, ele informa ao moço, que é o Fernando aí, né, que é seu criado, ele informa para ele que ele vai participar da guerra, né, e ordena que o Fernando vigie a Inês, que ela deveria ficar trancada às 7 chaves dentro de casa e não fazer nada além de costurar e cuidar da casa, né? Então, o Brás da Mata vai e a Leonor fica ali, a Inês, ela fica ali lamentando sua sorte e acaba desejando, óbvio, a morte do seu marido para que ela pudesse mudar o seu destino a partir da morte dele, né? E ter sua vida conforme ela sempre quis. Bom, depois de algum tempo aí, né, da ida do Brás da Mata à guerra, o moço recebe uma carta do irmão da Inês Pereira e nessa carta dizia que ele havia sido morto covardemente, tentando fugir do combate, né? Aí a Inês, né, ela fica super feliz, óbvio, ela estava desejando que seu marido morresse, e ela manda o moço embora, ela despede esse moço e ele vai embora lamentando o seu azar, né? Quando a Leonor fica sabendo que a Inês ficou viúva, ela oferece novamente o Pero Marques em casamento aí a ela, né? Como seu futuro marido. E a Inês aceita, os dois se casam. O Pero Marques, ele dá muita liberdade para Inês, né? Tudo que o outro marido não fazia, o Pero faz. E a Inês passa, né, a levar a vida que ela sempre desejou, ela pelo menos aparenta isso. Mas um belo dia chega na casa deles, né, aí no caso, um ermitão pedindo esmola e a Inês vai atender esse ermitão. Mas, quando ela chega lá, esse ermitão ele é um falso padre, um falso clérigo e na verdade, ele é um ex-namorado de Inês, né? E aí eles começam a conversar, né? E ele fala para ela que ele havia abandonado tudo e
e seguiu a vida de ermitão, né? Isso fazendo algumas carícias no rosto dela, né? E que ele havia abandonado toda a sua vida, tudo aquilo que ele desejava e se tornou um ermitão, porque ele havia sido abandonado por ela, né? Porque ele havia tido uma desilusão amorosa por causa de Inês. E ele acaba, em meio a essa conversa, convidando a Inês aí para um encontro. E aí a Inês, ela aceita, né, esse encontro entre os dois. E no dia que eles haviam marcado, a Inês pede ao Pero que a leve à ermida, né, a igreja aí, né, dizendo que era por devoção religiosa, que ela queria muito ir lá. E o marido, ele consente e os dois saem, o Pero e a Inês saem imediatamente com destino aí à ermida. Mas quando chega na parte de atravessar o rio, a Inês, ela pede pro Pero carregar ela, né? Inclusive ela pede para que ele pegue algumas pedras também, que ela acha muito bonitas, e ele coloca ela nas costas e ela começa a cantar uma música, uma canção que ela indica, né? Ela é alusiva à infidelidade dela ao seu marido, né? E a mansidão dele, né? Do Pero. E Pero vai cantando o refrão, né? A Inês vai cantando essa música da infidelidade e ele vai cantando o refrão e ele acaba a história como um tolo enganado, ok? A obra A Farsa de Inês Pereira, né? Que, como a gente já disse, é de Gil Vicente, ela é considerada a mais complexa peça do Gil Vicente aí, né? E aí, essa peça ela foi apresentada, né, ao rei Dom João III, né, no seu convento de Tomar. E o argumento que ele usa é que muitos duvidavam, né, do Gil Vicente e achavam que ele não escrevia suas obras e sim que ele roubava, né, furtava de outros autores, e algumas pessoas lhe deram um tema para que ele fizesse aí, compusesse uma obra teatral em cima desse tema. E o tema dado é o provérbio, né, mais vale asno que me leve que cavalo que me derrube, que é o provérbio principal aí, né, da obra. E a gente pode fazer alusão entre o asno ser o Pero Marques, né, que carrega ela nas costas, e o cavalo que a derruba é o Brás da Mata, que é o seu primeiro esposo aí, que destrói um pouco os seus sonhos, né, de vida de princesa e tudo mais. Então a gente tem o provérbio mais vale asno que me leve que cavalo que me derrube, sendo trazido aí pelos dois casamentos da Inês. A obra ela pode ser dividida em 5 partes. A primeira é o retrato da rotina na qual a Inês se insere, né? A segunda, que reflete a situação da mulher na sociedade da época. E aí os registros são dados pela mãe da Inês, né? Pela própria Inês e por Leonor Vaz. A terceira mostra o comércio casamenteiro aí, né, representado pelos judeus comerciantes, e o arranjo aí do matrimônio mercantil, né, então o comércio de casamentos que acontece entre Inês e Brás da Cuba. E a quarta é considerada o casamento, né, o despertar para a realidade que a Inês tem, que se contrapõe ao sonho que ela tem, as fantasias que ela tinha, né, que embalavam sua vida. Por último, a gente tem aí a quinta parte, né, que reflete a realidade brutal da qual Inês, né, experiente e vivida, ela começa a tirar proveito próprio, né? Então, a gente tem aí uma situação concreta, uma personagem muito bem delineada psicologicamente,
e um fio condutor, né, que ele é configurado aí, ele é melhor configurado entre as obras anteriores de Gil Vicente. Então a gente tem uma obra um pouco mais complexa em relação às demais de Gil Vicente. O enredo é o que a gente já falou, que é uma jovem sonhadora que procura um casamento, dos seus sonhos e tudo mais. Então a gente já falou disso anteriormente. E o que a gente pode falar é sobre essas personagens, que é uma característica de Gil Vicente, a gente ter aí personagens caricaturais, né, de alegoria, que eles não representam exatamente uma pessoa, e sim um tipo social, né. Eu tenho o ermitão, que é um falso clérigo, eu tenho o camponês rico e tolo, eu tenho o escudeiro, eu tenho o moço, eu tenho os judeus, eu tenho a mãe, que nem é apresentado o nome dela, e eu tenho uma casamenteira. Então ele trabalha com os tipos sociais, com as alegorias. Então a gente tem o que Gil Vicente gosta muito de trabalhar, que são esses tipos sociais, que são as alegorias, os símbolos dessa sociedade, né? Que aí é uma pré-composição dele, ele busca características desses tipos sociais para criar os seus personagens. Só que esses personagens, eles não têm uma profundidade psicológica, né? A única personagem que tem essa profundidade psicológica e delineada é a Inês, porque ela sim recebe um nome e esse nome é trabalhado e não uma classe social, um tipo social para ela. Mas os demais personagens todos, eles são simples psicologicamente falando, eles não têm esse aprofundamento psicológico, já que eles realmente representam tipos sociais, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso e até breve.